Beleza, pessoal? Então, vamos agora matar essa dúvida, né, que a gente teve na aula passada, né? Então, nós temos aqui agora quatro funções que piscam LEDs diferentes. E a pergunta é, se fazem rigorosamente a mesma coisa, com exceção do nome do LED, né? Ou seja, qual LED que vai ser piscado, será que a gente não consegue encontrar uma forma, né, uma lógica para que quando essa função for invocada, a gente informe qual é o LED que deve ser piscado, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá, pessoal? Então, vamos lá. É, Pensem só comigo. A estrutura desses métodos aqui são rigorosamente a mesma, tá? A única coisa que muda de um para o outro é o LED que está sendo piscado, certo? Ou seja, acendido e apagado. Reparem comigo que nós fazemos isso aqui e nós não precisamos saber de nada, né? Então nós simplesmente executamos aqui e pronto. Mas seria interessante que quando eu fosse executar essa função, de alguma forma alguém me falasse o LED, por exemplo, que vai ser piscado, LED a ser piscado, certo? Se eu chegasse aqui dentro da função e eu soubesse qual vai ser esse LED que vai ser piscado, ao executar a função, ele ia saber, olha, pisca o LED azul, pisca o LED verde, pisca o LED roxo, pisca o LED... E a gente ia piscar sempre esse LED, tá? Então, alguém executa a função e essa pessoa, né, esse alguém, esse lugar que executou a função, informa pra gente qual é o LED que vai ser piscado. Então, a depender do LED que a gente pega, a gente só muda o nome do LED e pisca, né? Não seria muito mais interessante? Só que como que a gente faz isso, né? Que como que a gente vai controlar esse LED que vai ser piscado? E daí, pessoal, a gente vai entender agora as nossas funções com parâmetros, né? Lembra que a gente olhou aqui o nosso setup e a gente viu aqui que a gente tem uma função aqui, ó, que está sendo executada pin_mode e ela tem dois parâmetros, ou seja, que a gente falou que ele vai ser a porta, né, que vai ser executada, né, que ele vai ser mapeado, ou seja, qual é o componente que vai ser mapeado e a maneira que o Arduino vai responder, tá? Então o Arduino ele pressupõe essas duas informações para rodar essa função. Eu não consigo rodar essa função sem passar informação nenhuma. Eu preciso passar para ele qual é a porta, né? Qual é o componente que eu quero mapear e o que ele vai fazer com isso. Se eu não informar esses campos aqui, ele vai me dar um erro, ele não consegue executar o código. E vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai obrigar o usuário, quando ele for mandar piscar algum LED, ele informar qual é o LED que ele quer piscar. E assim a gente não vai precisar de toda essa implementação, a gente precisa de uma só e ele informa qual que é o LED que a gente vai piscar, tá? Então, vamos partir dessa premissa, beleza? Então, como que a gente faz isso, tá? Eu vou apagar aqui só para ficar mais fácil, tá, pessoal? Então, ao invés de... Vou deixar o LED vermelho aqui, vai? Deixar o LED vermelho. E vou fazer uma outra implementação aqui, tá? Vou criar aqui mais uma void. Eu vou chamar ela de pisca LED, tudo bem? Normal como qualquer outra, né? Então a gente falou, né, que a gente deveria saber qual que é o LED que a gente tem que piscar, né? Para a gente não ter que ficar repetindo um monte de código, né? Então, como que a gente obriga o nosso usuário a informar o LED? Através dessa definição de parâmetro aqui, ó. Repare que aqui nesses outros casos aqui, a gente não está exigindo informação nenhuma, tá? E sempre quando eu falo em parâmetros ou argumentos, são essas coisas que vão aqui dentro desse parêntese, tá? Quando a gente coloca alguma coisa aqui na definição da nossa função, a gente está falando, olha, essa função ela só pode ser executada se você me passar alguma informação, tá? E aí a gente tem uma maneira de exigir que isso aconteça, tá? Então vamos pensar comigo. Vocês concordam que as nossas portas aqui, ó, que a gente configurou os nossos LEDs, elas representam no final de tudo números inteiros, né? Que a gente mapeou aqui, ó, 13, 12, 11, 10, tá? Então a gente precisa falar que para essa função ser executada, a gente precisa de um componente, tá? E o componente ele quer dizer o quê? O componente ele quer dizer o número de uma porta. Então eu sei que é o LED amarelo porque ele está na porta 11, certo? A mesma regressão e pensamento que a gente fez antes, tá? Aqui a gente transformou de uma maneira melhor para que a gente compreenda, tá? Mas por baixo dos panos, o simples do simples, lá na ponta,
Na verdade, a gente ainda continua mandando acender a porta 12, 11, 13, né? Só que ele resolve isso pra gente, a gente trata isso com palavras, beleza? Então, no final das contas, o que que a gente precisa aqui é um número inteiro. E o que que a gente pede para o nosso Arduino, então? A gente precisa informar um tipo de dado que a gente vai receber, e aqui na linguagem que a gente programa, que é o C++, a gente representa os números inteiros com essa palavrinha int, tá? Que é o tipo de dados inteiro que a gente vai receber. Então, para alguém executar o pisca-LED, ele precisa me informar um parâmetro int, ou seja, uma informação inteira. E aqui eu posso dar um nome para essa informação, tá? E aqui é como se a gente estivesse criando uma variável local, né? Então, precisamos dar um nome para essa informação, eu vou chamar de LED. Ou seja, para eu piscar um LED, né? Para eu mandar executar essa função piscar um LED, a pessoa tem que me informar um LED, ou seja, ela tem que me falar qual que é o LED que ela quer piscar. E esse valor tem que ser inteiro, tudo bem? Por que inteiro? Porque ele tem que passar o número da porta, tá? O que que a gente vai fazer então? Se a pessoa mandou aqui pra gente um LED vermelho, por exemplo, lembra que o LED vermelho é o 13, né? Então dá certo, porque ele é um número inteiro. Então eu preciso piscar o LED vermelho, tudo bem? Que ele vai vir armazenado aqui, ó, dentro dessa variável aqui, tá? Então se alguém mandar executar aqui, piscar o LED vermelho, essa variável LED aqui vai ter o valor do LED vermelho. Se mandar piscar o azul, essa variável LED aqui vai receber o valor da variável azul. E assim sucessivamente, tá? Então, quando eu receber agora essa função piscar LED, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu faço para piscar qualquer LED. Vou lá, digital right. Qual é o LED que eu quero acender, né? Qual que é a porta que eu quero acender? A que eu recebi, LED, a que foi me informado, tudo bem? O que eu quero fazer com ele? Acender, high. Simples assim, tudo bem? Aqui eu vou colocar o nosso tempinho, delay de 500. E o que eu tenho que fazer agora? Desligar, né? Desligar qual LED? O LED que foi informado. Desliguei, delay 500, certo? E dessa forma, pessoal, qualquer LED que foi informado para mim por parâmetro, eu vou acender ele e vou apagar ele, tá? Então, vamos testar? Ao invés de eu chamar isso aqui tudo, eu vou manter isso aqui por enquanto, tá? Vou retirar aqui a minha invocação dessas funções. E como que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar pisca LED, então eu vou testar essa função que a gente fez. E eu tenho que informar agora aqui em um parâmetro qual que é o LED. Reparem, pessoal, que se eu não informar o LED, a nossa função ela exige que seja passado um LED. Se eu tentar executar sem passar a informação, repare que vai dar um erro, tá? Aí fala, olha, tá faltando alguns argumentos da função, ou seja, a função que a gente criou, a gente obrigou o nosso usuário a informar o LED que vai ser piscado, e ele está tentando passar, tá mandando piscar nada, né? Não informou nenhum LED, tudo bem? Se eu colocar qualquer outra informação que não seja um inteiro, ele vai também dar um erro, tá? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, entre aspas, teste, né? Ou escrever aqui LED vermelho, tá? Ou qualquer outra coisa que seja, iniciar a simulação, ele vai dar um erro, tá? Ele vai dar um erro porque ele não vai conseguir entender, né? Ele não vai conseguir converter esse texto para um número, tá? Dito isso, pessoal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que passar um valor inteiro, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar o número 13, que é o da minha porta 13, que é o LED vermelho. Se eu executar, ele vai piscar minha porta 13, tudo bem? Só que a gente já viu isso, que a gente tem que ficar procurando o que é o 13, etc. Visto que eu já criei minhas constantes, e olha aqui as constantes brilhando de novo, né? Posso simplesmente falar LED vermelho. Olha, pisca o LED vermelho. E ele vai piscar. E qual que é a vantagem disso? Agora eu tenho uma função que ela funciona de forma dinâmica. Então eu posso agora vir aqui embaixo e falar assim, olha, agora você pisca o LED azul. Se eu executar, vai piscar o LED vermelho e vai piscar o LED azul, e o vermelho e o azul.
E agora eu posso piscar quantos LEDs eu quiser. Se eu quiser definir outro LED de uma outra cor, mais 4, 5 LEDs, eu não preciso criar outra função. É só eu falar piscar LED e passar aqui o valor da porta que eu quero que seja piscada, tá? Como isso vai estar numa constante, a gente passa na constante, tudo bem? Então agora eu vou utilizar essa fórmula aqui. Pisca LED, LED amarelo. E pisca LED, LED verde. Opa! E dessa forma, pessoal, eu não preciso mais dessas implementações aqui, que são estáticas, né? Só serve para piscar o verde, piscar o amarelo, piscar o azul, tá? Então, se não houvesse outra forma de fazer, a gente poderia utilizar aquela forma sem problema nenhum. Mas como a gente viu que tudo repetia exatamente a mesma coisa e o que mudava era somente o LED que ia ser piscar, a gente conseguiu, de uma forma lógica, né, abstrair essa necessidade, essa complexidade toda, e receber e obrigar então a minha função agora a pedir o LED que vai ser piscado. E a partir de agora, toda vez que eu executar o pisca LED, eu preciso informar qual é o LED que vai ser piscado. Esse LED, ele vai ser mandado para cá essa informação. Então, se eu mandei o LED vermelho, essa variável LED aqui, ela vai ter o valor da porta, né? No caso 13. Vai vir aqui, vai piscar, vai sair. E a hora na outra linha que for executar o LED azul, esse valor de LED azul vem aqui para essa variável. E aí vai piscar o LED azul. Vai terminar de piscar. Mudou aqui, agora vai piscar o amarelo. Esse LED amarelo vem aqui no valor da variável, é substituído. E aí vai piscar o amarelo. E depois vai piscar o verde. E assim sucessivamente. Então a gente conseguiu reduzir todas aquelas funções para essa maneira mais elegante e funcional para piscar os nossos LEDs. Beleza, pessoal? Então, essa aula fica por aqui. Espero que tenham compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.